Fala galera do Drug Free Strength, estamos aqui com o atleta paralímpico Rodrigo Figueiredo. Ele tem 35 anos e vamos explicar um pouco da história dele, como ele se envolveu no esporte, como que ele acredita no esporte natural, a ser um atleta paralímpico. Vamos falar um pouco da história dele, como ele chegou nesse nível, das dificuldades, das conquistas deles, e também vamos falar o quanto é importante essa metodologia do esporte natural, não só no esporte como olímpico, paraolímpico, mas como em geral. E como ele vê hoje o esporte e como ele quer levar o esporte daqui a uns anos. Então, roda a vinheta e vamos que vamos. Bom, Rodrigo, estamos aqui. Obrigado aí por me receber na sua casa. Obrigado a você. E dar essa oportunidade de entrevistar você aí. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar entrevistando você aqui e te apresentando para a galera e mostrando um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a sua história, de como você chegou hoje e tudo mais das suas conquistas, das suas dificuldades. Para realmente mostrar para a galera que o quanto o esporte é importante na vida de uma pessoa, né? E mais ainda o esporte natural, a metodologia natural do esporte. O que sempre foi, eu acho que sempre deveria ser, né? Mas vamos lá, me conta um pouco aí da onde você é, onde você cresceu, os esportes que você foi praticando durante sua adolescência e conta um pouco sua vida pra galera aí. Bom, Vinícius, beleza? E aí, galera? Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cara. Eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, né? Mas nunca levei nada a sério, assim. Sempre pratiquei muito, sempre fiz várias coisas, mas nunca levei nada até o limite, até onde eu conseguia chegar, ou me dedicar 100% àquilo, né? Mas sempre muito ligado ao esporte. E, cara, em 2009 eu sofri um acidente automobilístico, eu estava no banco de trás do carro, um amigo meu que estava dirigindo perdeu a direção, capotou o carro sozinho, outros dois amigos faleceram. E nisso eu tive uma lesão medular e acabei ficando numa cadeira de rodas. Foi um período muito grande de recuperação, demorei pra caramba para me recuperar desse acidente, porque eu tive inúmeras lesões, tanto que quando eu cheguei no hospital logo depois de ser socorrido lá, a preocupação dos médicos era com a minha vida e não com a própria lesão medular ou com algum outro machucado que eu tive, porque eu cheguei com politraumatismo, então foi um acidente assim gravíssimo, né? E passado um período de recuperação, que foram praticamente 6 meses, eu fui para o hospital em Brasília, no Sara. Quando eu cheguei lá, os caras me detectaram que eu estava com uma segunda lesão na coluna, na parte cervical. Uhum. E isso aí demorou pra caramba para eu recuperar, tive que fazer uma outra cirurgia, tudo muito complicado, muito demorado e muito, vamos chamar, dolorido por conta da recuperação em si, né? Isso aí atingiu não só a mim, mas minha família toda que estava em volta, o pessoal, os amigos que gostavam de mim, viu o tanto que foi difícil. E passado esse período, o que veio para mim como combustível, como uma fonte de força mesmo para retomar minha vida em todos os sentidos, foi o esporte. E aí eu comecei a praticar canoagem, em paralelo à musculação, que tem que ter força mesmo, porque ali é só no braço, não tem jeito, não tem. E aí foi aí que eu retomei minha vida, como eu disse, em todos os sentidos mesmo, mas através do esporte. Entendeu? Então essa lesão que você teve aí, a paraplégica e tudo mais, então hoje em dia a sua lesão somente te dá a possibilidade de ter forças aonde exatamente fazer a canoagem? Na minha categoria na canoagem é apenas braço. Apenas braço. Então, Isso. tronco, perna, sensibilidade zero. Nada. É nos braços. Braço Braçal mesmo. mesmo. E a categoria minha é KL1, que aí ela é caracterizada por pessoas com deficiência que só tem força e mobilidade de braço. Porque a canoagem o cara utiliza muito perna, tronco. Então, no meu caso, como eu perdi essa força de membro inferior e de tronco, então é braço único exclusivamente. Algum movimento que você
possa ver eu fazendo quando eu estou remando é mais uma consequência do ato, do movimento, da remada. Do ombro deslocou. Exato, isso. Mas não é a força do tronco, não. Não. Isso a gente, no meu caso, eu não tenho. Aí tem outras categorias que tem, o atleta, o para-atleta tem a força de tronco, aí ele tem uma outra categoria que ele tem um pouco de perna, seria para atletas amputados ou com alguma outra deficiência. Entendeu? E aí existe uma classificação funcional para tentar ser o mais justo possível. Lógico. E cada um competir de igual para igual de acordo com a sua lesão. Né? Entendeu? E fora esse esporte que você pratica hoje em dia, você também tem um trabalho, né? Não só vive só de esporte. E você se formou em quê mesmo? Eu sou formado em Direito. Hoje eu não atuo na minha área, mas eu trabalho numa empresa na área de logística que já tô quase 5 anos na empresa. Bacana. E levo em paralelo com a minha profissão, o meu trabalho, e a minha segunda profissão e lazer, tudo que é o esporte, que é a canoagem, no caso, e com o complemento da musculação sempre. Que legal. É importante isso, né, galera? Assim, a musculação, como você vê, em qualquer esporte é necessária, né? Lógico, tem cada esporte é necessário em funções diferentes, né? Em como você utiliza a musculação, mas você vê que ela é regrada em todos os esportes, né? Porque, na mais no seu caso, onde tem um fortalecimento muito mais no braço, porque isso é aquela área concentrada que você consegue usar o remo e tudo mais. Eu queria até que ele comente um pouco como que ele, no começo da história dele da canoagem, ele me contou, eu tô rindo, mas não é uma história engraçada porque é como a pessoa descobrindo um esporte, né? No modo mais simples mesmo, né? E eu queria que você contasse pra galera como você foi descobrindo o esporte da canoagem, como você começou, porque até eu descobri coisas que eu não sabia sobre a canoagem, a diferença da canoagem paralímpica e uma canoagem olímpica normal. Então conta pra galera um pouquinho dessa história aí. Bom, então, eu conheci o esporte mesmo, a canoagem, no hospital. Eles usam lá o esporte como uma fisioterapia, né? Então você está praticando o esporte e fazendo atividades que vão te trazer ganho de mobilidade, de força e todos os benefícios do esporte. Conheci a canoagem lá e voltei para minha cidade em Campo Grande e fui tentar desbravar a paracanoagem lá, que nunca nenhum atleta tinha feito lá, não tinha ninguém que conhecesse a paracanoagem especificamente. Então, assim, entrava no caiaque e achava que era sentar lá e sair remando. E aí fui descobrindo que às vezes eu estava remando e começava a escorregar, entrava dentro do caiaque. Algumas vezes eu acabei me machucando, ralando o tornozelo porque não usava um tênis para proteção. E a gente foi aprendendo, foi apanhando e aprendendo. Isso junto com o pessoal lá, que teve algumas pessoas que me ajudaram lá, que me incentivaram, inclusive, sem contar a família, né, que isso aí foi todo mundo. E muitas vezes eu achava que não era, falei, pô, canoagem não é pra mim, eu vou ter que achar outra coisa, uma coisa mais fácil, porque, pô, não conseguia remar 10, 15 metros com o barco na mesma direção. Então, foi tudo um passo de cada vez mesmo, um degrauzinho, uma migalhinha que a gente foi plantando. Dia após dia, né? Exato. Foi uma coisa bem lenta e aprendi, que aí hoje em dia eu uso a perna em hiperextensão, eu uso uma trava para me deixar mais bem fixo dentro do caiaque. E tudo isso a gente foi aprendendo aos poucos. E com alguns contatos também de amigos que são da paracanoagem, que o cara falava, olha, eu uso isso, mas às vezes o que funciona para um atleta não funciona para outro. Então você tem que descobrir a sua necessidade e colocando dentro fazendo as adaptações, né? Porque eu acho que com adaptação, com o equipamento certo, a gente consegue fazer qualquer esporte praticamente, né? Então, com certeza. Se você conseguir montar um universo que te deixe em condições de praticar aquilo ali, você vai conseguir fazer. Se tiver a força de vontade, a dedicação, com a sua adaptação você acaba fazendo. E é isso que a gente acabou fazendo, descobrindo aos poucos lá para conseguir remar direitinho. E galera, o Rodrigo, ele é um atleta natural.
ele nunca usou um tipo de medicamento anabolizante de esteroide para performance. Ele teve um incidente recente no qual ele teve que ser internado por uma infecção na perna, como eu falei para vocês, não tem sensibilidade, então às vezes acontece de ter uma lesão e não ter percebendo, e teve um complicamento no qual a recuperação dele, como ele já não tem essa força nas pernas, não tem como se levantar muito, ele teve que tomar uns medicamentos anabólicos, a gente fala, né, para se recuperar. Mas ele nunca pensou em tomar nenhum anabolizante de esteroide para performance, para ser melhor no esporte. Eu queria que ele comentasse um pouco por que não, porque ele nunca tipo assim, pensou em usar e a metodologia atrás dele, porque é isso realmente que eu quero botar aqui no canal, botar aqui na mente de vocês, que o uso desses anabolizantes de esteroide em esportes que são banidos, ele não só altera tipo, a sua vontade de querer ser melhor, mas tipo, de querer pegar atalhos no esporte, mas altera de quem você é, o que você pensa, a sua moral ética e tudo mais. Eu queria que comentasse um pouco por que ele nunca pensou em usar esses tipos de medicamentos para melhorar a performance e ao mesmo tempo ser um atleta olímpico, né? Não, na verdade, esse foi uma infecção muito grave que eu tive, que houve chegou a atingir o osso, mas não de uma forma tão grave quanto a gente imaginava. E então os médicos que me atenderam não conseguiram tratar essa bactéria só através de antibióticos. Sim. E porque se isso não fosse possível, seria necessária uma cirurgia, e aí a recuperação para qualquer um seria demorada, mas no meu caso talvez mais ainda por conta das minhas limitações da lesão medular e da... Com certeza, não consegui nem se mexer, né? Exato. Ficar de cama. Seria muito complicado até para a gente administrar esse período aí. Então os médicos conseguiram, né, passar todos os antibióticos que eu usei, e por um período muito grande, foram 60 dias de medicação, estabilizar e matar, não estabilizar não, na verdade matar essa bactéria, e aí a recuperação veio sem, né, vamos dizer, sem esse mal ali dentro, a recuperação veio tranquilamente. Só que em contrapartida disso tudo eu tive que foram 90 dias parado, sem fazer nenhuma atividade física. E isso aí também não é uma coisa que eu gosto, porque eu sou um cara bem ativo hoje. A gente comentou, eu faço a musculação, eu treino a canoagem no final de semana, e os dias que eu consigo ir para fazer esse paralelo entre o trabalho e os treinos. Então foi um período muito complicado. A questão de anabolizante assim, é uma coisa que eu assim, vamos dizer, eu sou totalmente contra e adverso a isso, principalmente no esporte, né, que eu acho que as coisas têm que ser honestas, justas. Se você é melhor que eu, parabéns para você, você ganhou de mim, você se dedicou mais, você é melhor. Bom, por N fatores você pode, ou você estava num dia melhor, independente de qualquer coisa, ganhar e perder no esporte faz parte. E assim, eu até comentei contigo um pouco antes, a gente, além do doping, desse anabólico aí, existe o doping funcional no movimento paralímpico também, que são atletas que às vezes fingem ou forjam uma deficiência maior para se classificar numa categoria mais fácil e levar vantagem em cima disso. Então, cara, eu sou totalmente contra isso aí, seja o doping de medicamentos aí, ou o doping funcional, eu acho que isso aí nem deveria, né, a gente precisar falar isso, né, isso aí é triste, né, chegar a esse ponto, né. Mas é uma coisa muito, muito real, nos dois sentidos, que acontece mesmo, a gente vê isso aí, conhece alguns casos, né, até isso aí é notório, na mídia mesmo a gente chega a ver essas coisas, mas é algo que a gente tem que lutar contra, né, e é isso que a gente está fazendo aqui, conscientizando vocês, a conhecer atletas que pregam
não só a metodologia, mas fazem no dia a dia o que eles falam, né? E eu acho que isso é muito interessante, falou assim, no esporte, eu acho que tem que ter a competição justa, e é isso que a gente prega aqui na marca, criar essa competição justa. Igual ele falou, um dia você pode ganhar de mim, outro dia eu posso ganhar de você, isso faz parte, ganhar e perder no esporte. Isso que é o esporte, é uma coisa de longevidade, que você pode crescer e melhorar aos poucos. E você pode ser a melhor versão de você mesmo. Eu acho que esse é o mais importante do esporte, você criar a melhor versão de você mesmo. A competição é com você mesmo. Você não está se preocupando quem vai competir com você daqui a pouco. Você está competindo ser o melhor que você pode ser. Eu acho que o único jeito de criar isso é no processo natural de aderência, de treinos, de dedicação. E isso é uma coisa muito legal, uma coisa que, meu, inspira muito pessoas. Eu acho que usando, como se fosse, só tem que te falar, de conscientizar a galera de não a necessidade dos usos de medicamentos, é triste, porque tipo, tinha todo o conceito de um atleta, tinha todo o conceito do esporte, né? Do que é um esporte, do que é ser um atleta. Exato. Mas, cara, eu quero que, vamos comentar assim, fora esse doping, medicamentos que já é conhecido a mundo afora, infelizmente, que a gente já tem que conscientizar a galera de mudar isso, eu quero que você fale um pouco mais sobre esse doping funcional na Paralimpíada, que eu não conhecia, e, meu, realmente, se não é pior, prejudica muitos atletas. Porque, como ele falou, alguns atletas que têm mais capacidade conseguem classificar melhor uma categoria que é mais fácil, na qual eles não deveriam estar. Por exemplo, eu vou dar uma explicação básica, ele vai continuar, ele está na categoria KL1, que é literalmente, galera, literalmente na canoagem, que é a categoria que só tem a força nos braços, não tem força de tronco ou de perna suficiente para te classificar na categorias acima. Então, quais são as outras categorias, por exemplo? KL1, KL2, KL3. A diferença básica deles é KL1. São atletas que têm somente força de braço. KL2, o cara tem força de braço e tronco. KL3, braço, tronco e perna. Porque, então, essa divisão é justamente para deixar a competição mais justa possível. O que acontece, não só na canoagem, em vários outros esportes que a gente ouve, tem amigos, tem colegas, não sei, eles deram esse nome de doping funcional porque ele ele forja ou finge uma deficiência maior do que ele realmente tem para ser classificado numa categoria, vamos chamar assim, abaixo. E no momento da competição ele acaba utilizando essa força de tronco, seja de perna ou qualquer outra, para levar vantagem na hora da competição. Então não deixa de ser um doping, né? Como a gente falou, de um uso de um medicamento, de algo para levar vantagem. O cara usa e dessa, né? Vamos dizer, até usar uma palavra um pouco meio, eu acho uma coisa muito pesada, é uma palhaçada que o cara fazer, de fingir uma deficiência a mais. Ele é uma pessoa com deficiência, mas ele fingir ter a mais para poder levar vantagem. E os órgãos, né, competentes, Comitê Paralímpico, Confederação de Canoagem, as federações, o pessoal todo está envolvido. Eu acho que está chegando num ponto deles se dedicarem e se preocuparem também, não só com o doping mais comum que a gente conhece, de medicamentos, mas também com esse, que é algo assim que talvez em 2016 na Paralimpíada do Rio, tenha tenham plantado essa sementinha de se preocupar com esse outro tipo de doping, né, que é o funcional, que eles estão chamando assim, para que a competição seja o mais justa possível. Então, eu acho que essa dedicação e essa preocupação dos órgãos competentes com isso é o que vai acabar mudando e talvez deixando a coisa mais limpa e clara possível, né? Então, eu acho que eu tenho que deixar também assim um reconhecimento para o Comitê Paralímpico, para a Confederação de Canoagem, que o pessoal
tá se dedicando muito mais a isso. Não que eles não se dedicassem antes, mas tem uma preocupação muito mais efetiva com isso aí. Isso é bom. Isso é bom saber, galera. E é bom, acho que, como ele falou, né? Essas coisas só são descobertas quando acontecem. Então, é importante comunicar, não ficar calado, é comunicar sobre esses problemas para que o esporte se torne mais justo, né? Essa é a nossa missão aqui, em termos de drogas, mas também conscientizar a galera dos problemas que existem nos esportes olímpicos, né? Porque, pô, para ser um atleta olímpico, cara, é uma coisa, assim, admirável, né? Muitos atletas, crianças, crescem vendo atletas olímpicos que se inspiram nele. Então, eu acho que se você vai se inspirar numa pessoa, eu acho que você tem que se inspirar numa realidade no qual você pode se tornar, não numa imagem falsa, que existe muito hoje em dia. Justamente. Então, eu acho que é tudo uma questão de moral mesmo, né? Pô, você vai querer se criar aquele super atleta que você, quando você chega perto, você sabe que só vai conseguir chegar àquele nível trapaceando. Aí você bota na balança. Isso sou eu? Valeu a pena querer ser aquela imagem igual ou melhor? Burlando quem sou eu por dentro, né? Burlando o que é eu sou um atleta? Não vale a pena, né? Bom, galera, para entrar num tópico mais legal aqui, menos pesado, vamos falar um pouco das conquistas dele, como que funciona, né, a classificação olímpica, paraolímpica para o esporte dele, que eu também sou muito curioso de saber, e vamos falar um pouco dos troféus dele e tudo mais. Então fala pra gente como que, depois que começou a canoagem, você queria entrar num nível de competição, como que funciona todo esse processo? Bom, então, comecei a competir mesmo, foi em 2011, né, Campeonato Brasileiro. E de lá para cá eu tenho ficado entre os 3 primeiros em todos os campeonatos, desde 2011, então acho que pelo menos acho que a gente está num caminho legal. Ou se tá. Eu já fui campeão sul-americano e fui vice-campeão pan-americano de canoagem. E a questão da Olimpíada eu não consegui a vaga porque normalmente não existe índice na canoagem, né? Certo. Na paracanoagem. É feito através de eliminatórias, que a Confederação Brasileira normalmente faz período próximo, às vezes no mesmo ano normalmente no mesmo ano da Olimpíada. Então, feita uma classificação com os melhores atletas, né? Uma prova e o melhor vai. Então é simples assim, né? Então eu ainda continuo e vou continuar treinando até a próxima Olimpíada e vamos tentar, né? De novo, mais uma aí que, se Deus quiser, pode ser que dê certo dessa. Com certeza, vai dar. Tenho muita fé, cara. E vamos num jogo rápido aqui, perguntas mais tranquilas. E só para conhecer um pouco mais dele pessoalmente, né? Vamos lá. Comida favorita, porque, comer é muito bom, né? Cara, comida favorita, cara. Eu gosto de carne, acho que carne, churrasco. Bom, churrasco realmente não tem como errar, não. É bom, Nossa. Cidade favorita? Pô, cara, não vou falar, tem que ser da minha cidade, Campo Grande. Ele é suspeito de falar. Isso aí. Nunca visitei. Pô, vai lá, um dia já é meu convidado já. Curiosidade dá pra conhecer. Agora, uma coisa eu acho que você deve se entender um pouco mais. Porque é um cara muito ocupado, trabalha, faz musculação, tem o esporte como segundo trabalho. Se você tivesse 10 horas mais no dia, como você utilizaria essas horas? Treinando. Treinando? Esse é o atleta, hein? Porque eu acho que hoje em dia o que eu menos consigo fazer do jeito que eu gostaria mesmo, né? Por conta de conciliar o trabalho com os treinos e o esporte eu gostaria de treinar muito mais, né? Que não dá tempo, mas eu acho que é isso que eu faria se eu tivesse mais tempo. Pô, bacana, galera. Bom, galera, como foi para vocês, eu estou muito feliz de estar aqui com o Rodrigo. Obrigado por ter uma entrevista aqui. A marca vai continuar fazendo entrevistas com atletas como esse, apoiando, dando uma plataforma de roupas para eles poderem representar esse esporte natural, essa metodologia de ser um atleta natural, né? Que eu acho que a gente quer expressar para a galera se conscientizar que é possível ser um atleta olímpico, paraolímpico, de qualquer tipo de esporte, sem utilizar atalhos, utilizando uma metodologia de ser um atleta, aderência e longevidade, criar uma competição justa entre os atletas, né? Então, vou dar uma bolsinha com presentes aqui para ele poder usar a marca. Vamos ver o que tem aí. Tem uns bonés aí para você usar, que acho que na canoagem vai ficar legal. Isso aí. Esse cabe direitinho aí. Ó.
Aí ficou bom, hein? Pô, Agora agora vai. tem até uma chequeirazinha aí, outro boné também, fechadinho, É nóis. pra tomar um shake aí. Delícia, valeu, meu Ô, velho. Gadrão, obrigado pela atenção Obrigado. aí. É um prazer. E né? vamos continuar dando esse suporte aí, dando esse apoio pra você aí, com as roupas e tudo mais, pra que a gente possa realmente produzir essa mensagem pra galera aí. Tamo junto. E obrigado outra vez pela entrevista, hein, mano? Obrigado a Prazerzão. você. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Prazer.